Filipenses capítulo 3, o versículo 1. Amém, igreja? E eu quero estar aqui, irmãos, explicando alguns detalhes da doutrina da igreja para os irmãos. Eu vou estar explicando por quê. Para os irmãos verem que a acusação no qual hoje muitos nos acusam de falsos profetas, falsos instruidores, chamam nós de fariseu, de lobo. Eu vou mostrar para a igreja hoje que essa acusação é injusta. É isso que eu vou mostrar para a igreja hoje. Essa acusação é injusta. Injusta da parte de Deus, ao ponto de acharem que nós estamos indo para o inferno por pregar aquilo que nós prega. E eu vou explicar para a igreja. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 3, o versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Amém, igreja? Vamos aqui fazer uma oração? Senhor, grande Deus amado, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, nessa hora, neste momento, Senhor, Pai, eu oro a Ti, Pai, te agradeço por essa oportunidade, Senhor meu Pai, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui hoje, nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti, Senhor meu Deus, ó Deus Todo-Poderoso, que reina para todo sempre, reina nos céus e na terra. Meu Deus, abençoa a nossa vida, abençoa a tua igreja, meu Deus, cada um que está aqui na tua casa, meu Deus. Ó Pai, acrescenta, Pai, em nosso coração, meu Pai, o conhecimento da sua palavra, o entendimento da sua palavra, Senhor, meu Deus. Abrindo o nosso coração para compreendermos, meu Pai, o Evangelho de Cristo para a salvação. Oh, recalamassurimitante, oremandalamassuriana, gai, aleluias. Ó meu Deus, abençoa a tua igreja que está aqui, os teus filhos, que não mediu esforço, meu Pai, de estar aqui na tua casa, aleluias. Oh, recalamassuri, lamaste calabai, aleluia, Senhor. Meu Deus, dê saúde, dê graça, dê força. Ó Pai, que nós venha crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Oh meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de estar aqui, meu Pai, neste culto. Oh, aleluia, ramando guiaste calabassuriana gai. Fala, meu Deus, conosco, nos edifica, nos dê a vitória, a fortaleza, a bênção, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco. Amém, Jesus. Aleluias. Pode louvar o Senhor, pode glorificar a Deus, igreja. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Igreja, é gratificante, é maravilhoso nós poder servir a Deus, igreja. É maravilhoso. Para pensar e você vai analisar da sua vida passada, onde você está hoje. Aonde Deus te colocou hoje, de onde Ele te tirou, de onde Ele te colocou hoje. E a oportunidade, meus irmãos, que nós temos hoje de louvar o Senhor, de cultuar a Deus. Irmãos, é maravilhoso, igreja. E nem todos teve essa oportunidade porque não quiseram receber Jesus como seu Salvador. E você creu, você entendeu o Evangelho, você hoje está aqui, você hoje tem a oportunidade de cultuar a Deus, ler a palavra de Deus, orar, estar em comunhão com Deus. Meus irmãos, isso é gratificante demais, igreja. É gratificante. Você poder acordar, meus irmãos, e você ser um crente. Acordar, meus irmãos, quando eu falo acordar, é quando você está dormindo, você acorda. E você é um crente, está pensando em Deus 24 horas por dia, isso é maravilhoso, irmão. E nós temos que ser gratos a Deus por isso. A igreja, aqui nessa carta de Filipenses, aqui nessa carta, ela está deixando bem claro para nós que quando nós repetimos a mesma coisa, quando nós pregamos a palavra de Deus, e nós sempre escutamos, sempre aprendemos, é segurança para nós, é segurança. E nessa passagem aqui, Paulo, ele está deixando bem claro que ele não aborrecia de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para os filipenses. Olha, igreja, era segurança para os filipenses. Olha o que ele vai dizer. Quer dizer, igreja, que quando você ouve a palavra de Deus, você ouve ela, é segurança para você. Por que, meus irmãos, ele está falando que eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas? Porque é segurança.
Porque nós, meus irmãos, podemos esquecer daquilo que nós aprendemos, podemos esquecer. Um exemplo, eu leio um texto aqui para a igreja, explico o texto para a igreja, amanhã talvez você já esqueceu, não do texto, mas você esqueceu da explicação. Ou talvez você não sabe mais assimilar aquilo que foi explicado para que você possa aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu ou passar aquele conhecimento para outra pessoa. É por isso que Paulo ele estava repetindo, porque é segurança para vós. E no versículo 2 ele vai falar assim, ó, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aqui, claro, ele está fazendo uma referência à circuncisão, à lei de Moisés, mas o que eu quero aqui frisar para a igreja é essa palavra de Paulo, na qual ele repetia, escrevendo as mesmas coisas para que fosse segurança para nós. E hoje, igreja, eu quero justamente aqui explicar para a igreja alguns pontos da doutrina da igreja, na qual nós pregamos, né? Hoje é o culto de ensinamento. E eu quero explicar para a igreja que a acusação em que nós somos considerados fariseu, lobo, somos considerados falsos profetas, falsos instruidores. E quando eu falo nós, igreja, eu não falo só nós aqui da igreja. Eu falo todos aqueles que ainda conservam a sã doutrina. Todos aqueles que ainda no Brasil ou no mundo conservam a doutrina, a santidade, a palavra de Deus, é considerado como se fosse um lobo, um falso profeta. E a pessoa, se ele não analisar a Bíblia, ele vai sim considerar o que nós pregamos hoje como se fosse uma heresia. Igreja, tem muitas coisas que estão na Bíblia que são claras para nós dia de hoje, nós temos certeza se é pecado ou não. Mas tem coisas que hoje é pecado que não está explicitamente na Bíblia. Ou seja, a Bíblia não está dizendo lá claramente assim, ó, assistir televisão é pecado. Fumar é pecado. Não, tem um cigarro moderno hoje. Antigamente tinha outro tipo de cigarro, mas não está escrito dessa forma. Só que a igreja, irmãos, tem princípios. A igreja tem princípios. E a igreja vive debaixo desses princípios. Não precisa estar explicitamente escrito, olha, é pecado beber, tomar cerveja. A Bíblia não fala isso, mas a igreja tem princípios, na qual você pode pregar e condenar certos tipos de atitudes ou de práticas que nós sabemos que é pecado. E o primeiro ponto que eu quero analisar aqui, que nós podemos analisar aqui, que nós não pregamos um evangelho diferente das outras igrejas, pelo menos da maioria. Não pregamos. Nós pregamos que Jesus é o nosso Salvador e que pela obra de Jesus na cruz do Calvário nós somos salvos. Somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Só que, igreja, a questão que hoje nesse evangelho muitos não estão compreendendo, que placa de igreja não salva, mas condena. Ou seja, televisão não salva, mas condena. A roupa não salva, mas condena. É isso que esse evangelho de hoje, não vou dizer evangelho de hoje não, posso dizer um evangelho que não compreende as coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo da televisão. A televisão, eu vou começar falando da televisão, eu vou falar de uma novela. Se você analisar, agora vamos analisar alguns textos, só estou dando a introdução para a igreja entender. Vamos começar com a televisão. Você vai assistir uma novela. Dando um exemplo aqui, eu acho que todo mundo já assistiu alguma novela que está aqui hoje. Todo mundo eu acho que já assistiu. Que não era crente, não sei, mas já assistiu novela. E eu, quando não servia a Deus, não gostava, mas já cheguei a assistir. Numa novela, você vai ver duas mulheres beijando. Não é pecado mais, não? Duas mulheres se beijando, não é pecado mais, não? Numa novela, você vai ver dois homens se beijando. E para não dizer outras coisas, não é pecado mais, não? Deixou de ser pecado? Numa novela você vai ver um adultério. O adultério não é pecado mais não na Bíblia? O adultério deixou de ser pecado? Numa novela você vai ver ali as pessoas no vício do cigarro, das drogas, da bebida. Não é pecado mais não? O cigarro, as drogas, bebidas não é pecado mais? Deixou de ser pecado? Nem eu sabia disso. Olha para você ver que é falta de compreensão, que a igreja tem princípios. Numa novela tem prostituição. Uai, a prostituição é permitido na Bíblia? Deus permitiu a prostituição na Bíblia? Igreja,
E ainda fala que nós somos lobos, somos falsos profetas, porque nós estamos pregando contra o pecado. Onde já se viu isso, igreja? Você ser considerado um lobo, um falso profeta, um fariseu, porque você está pregando contra o pecado. A televisão, olha para você ver, a televisão não salva, mas condena. Por quê? Porque os frutos que está vindo dela não está vindo do Espírito Santo, está vindo de frutos malignos, do diabo. Analisa aqui, eu estou começando pela novela. O que mais tem numa novela, igreja? Numa novela você vai ver seminudismo. Uai, o seminudismo não é pecado mais não? Assassinato. Você vai ver assassinato. Uai, matar não é pecado mais não? Pode matar? Porque, olha o que diz, igreja, em Romanos capítulo 1. Olha aqui, igreja, Romanos capítulo 1. A igreja tem princípios. A igreja de Deus sempre teve princípios. Romanos capítulo 1, o versículo 32. Depois que ele, aqui meus irmãos, o apóstolo Paulo aos Romanos, ele dá uma série de pecados aqui. Eu vou ler rapidamente aqui, igreja, mas eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não dá. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Aí ele vai falar aqui, ó, estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade. Aí ele vai falando mais coisas aqui, mas eu quero ler o versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também consentem aos que fazem. Olha aqui, igreja. Essa palavra consentir, ela quer dizer o quê? Estar satisfeito com, concordar, aplaudir. Olha aqui. A Bíblia fala, meus irmãos, que os nossos olhos é a janela do corpo. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo terá luz. Olha aqui. Se a pessoa está ali sentado, está vendo, ele não está concordando com aquilo, não? Lógico que está concordando. É isso que o texto está dizendo, que quem consente está no mesmo ato. Se a pessoa consente e concorda, está no mesmo ato. Olha para você ver, somos considerados falsos profetas por pregar contra o pecado. O que tem mais na novela? Ira, contenda, peleja, dissensões, tem traição lá, a mulher larga do marido lá e está com a amante lá, não é pecado mais não? E somos falsos profetas por pregar contra o pecado. Tem sentido, meus irmãos, nesse evangelho de hoje que nós estamos vivendo? Tem sentido nisso? Se você ser considerado um falso profeta, porque você está pregando contra o pecado? Nós somos considerados falsos profetas, falsos instruidores, fariseus, porque está pregando contra time de futebol. Olha aqui. Tem lógica? Tem lógica, igreja? Nós ser considerado falso profeta, fariseu, porque está pregando contra um time de futebol? O que tem, meus irmãos, num time de futebol? Para analisar, se não é idolatria aquilo ali. Os crentes podem torcer. Sendo que um torcedor fanático, esses dias para trás, porque hoje, com as notícias, você fica sabendo, um torcedor morreu. E não é de hoje. Não é de hoje. Quando eu não era crente, o Vasco caiu para... Quando eu não era crente, eu lembro disso. O Vasco caiu para a Série B. Teve um torcedor que subiu em cima do estádio para poder pular lá de cima, porque ele queria suicidar. Não é idolatria, não? E quem consente não está no mesmo ato? Se a pessoa está vendo, ele está consentindo. Olha aqui, igreja, ele está querendo que aquele clube dele faz um gol. Ele está querendo, ele está desejando. Não, tem que ganhar título. Eu sei um pouco porque eu torci para time de futebol. Eu era fanático, irmãos, por time de futebol. Ele tá querendo que o time dele ganhe de todo jeito. E por trás daquilo ali tem morte, contenda, homicídios, assassinatos. Olha aqui, a Bíblia fala que quem consente está no mesmo ato. Tem lógica, igreja, você ser considerado falso profeta porque você está pregando contra o pecado? Tem lógica. A Bíblia, Paulo vai dizer claramente, ó, quem consente está no mesmo ato. Quem consente? Aquele jogador lá, ó, porque ali, meus irmãos, e não vem falar que é justo, que não é o futebol. Enquanto um trabalhador está ralando o dia inteiro para ganhar um salário, um jogador está ganhando milhões porque está correndo atrás de uma bola. Isso é injusto. E eles acham que Deus não vai julgar isso. Esse mundo acha que Deus não vai julgar isso. Um trabalhador quase morre para ganhar um salário, um jogador ganhando milhões, só para correr atrás de uma bola e fazer um gol, só por causa de uma disputa. E não é idolatria. Aí a gente é falso profeta, falso instruidor, é fariseu, porque está pregando contra o pecado. Igreja, só estou explicando aqui para a igreja alguns detalhes, porque nós cremos no Evangelho de Cristo, igreja.
Nós cremos no Evangelho de Cristo. Nós não estamos falando para ninguém guardar a lei de Moisés. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo e somos libertos da lei do pecado e da morte, como está em Romanos no capítulo 7, capítulo 8. Nós cremos. Nós estamos pregando aqui para guardar a lei de Moisés? Agora, igreja, se nós somos fariseus, por pregar que adultério é pecado, vai levar para o inferno, adultério, prostituição. Então, que evangelho é esse hoje, então, que a gente tem que aceitar? Porque se eu falar para vocês que a lei moral de Deus foi abolida, igual o mundo está pregando, falando que a lei moral de Deus foi abolida, irmãos, pode pecar, você pode, se a lei moral de Deus foi abolida, você pode pecar. Agora, claro que você não precisa estar com a lei de Moisés na sua mão. Por meio do Espírito Santo, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o Espírito Santo opõe contra a sua carne contra o Espírito, para que você não faça o que você quer. Ou seja, o Espírito Santo está lutando contra os desejos da sua carne. Nós não vivemos, igreja, tentando ser salvos por guardar a lei de Moisés lá, os 10 mandamentos, não. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus te ajuda a vencer os seus pecados. Ué, igreja, nós não estamos pregando evangelho diferente de nenhuma igreja. Agora, pregar contra o pecado hoje, você é um fariseu, um falso profeta? Eu só estou esclarecendo para os irmãos analisar que é injusto. Irmãos, essa acusação é injusta. Muitas das vezes o diabo toma proveito disso para pôr impedimento ao evangelho de Cristo. Olha aqui, igreja. Aí a pessoa está assistindo de futebol aqui. Aí ele vê lá o jogador batendo no outro, dando pancada, ameaçando. Aquilo ali, meus irmãos, está lutando para poder ganhar. Aquilo não é simplesmente um esporte. Não, vamos divertir aqui. Vamos... Não, igreja. E nós somos considerados falsos profetas, está pegando contra futebol. E a Bíblia fala que quem consente está no mesmo ato. E somos taxados, chamados de falsos profetas por causa disso. É pessoas que falam que tem conhecimento da Bíblia, mas na verdade não tem. Pode ter, mas é porque a pessoa não quer mudar de vida. Ele quer passar aquilo que ele acha para as pessoas. Um outro exemplo que nós somos chamados aqui de falso profeta é pregar contra a sensualidade. Igreja, faz sentido você ser considerado um falso profeta por pregar contra a sensualidade, tanto de homem e de mulher? Olha aqui, a roupa não salva, mas condena. A roupa não salva, ou seja, o pecado não condena mais, não? A questão que eu acho é essa, irmão, de a pessoa falar coisa que nem entende. O pecado não condena mais, não? Quem aceita Jesus, ele pode andar do jeito que quiser, que o pecado não vai condenar mais. Olha, a sensualidade. Nós pregamos aqui falando que é pecado a sensualidade no sentido das vestes. Que a mulher andar na sensualidade é pecado diante de Deus. E se você for analisar a Bíblia ela é clara em dizer do modo que Deus quer que a serva dele venha se vestir. Abra a palavra de Deus aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo, igreja, abre a palavra de Deus aí, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se enfeitem em roupa honesta, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Olha aqui, igreja. Paulo está dizendo o que aqui, ó? Que as mulheres devem se enfeitar com roupa honesta. Ele vai citar se eu não me engano, 3 itens aqui. Ele vai falar, não com tranças, ouro, pérolas ou vestidos preciosos. 4 itens. Igreja, agora presta atenção no que ele está falando aqui. Trança, ouro, pérolas e vestidos preciosos. Não atrai, chama a atenção, não? Aí ele vai dizer o quê? Que aquelas mulheres ali da igreja ali, naquela época de Paulo, elas estavam querendo apresentar através dos vestidos preciosos, tranças, pérolas, e ele está falando o que aqui, igreja? Não, eu não quero que vocês se vistam dessa forma. Aí ele vai dizer o quê? Que as vestes, os enfeites, seja honesto. Essa palavra honesto, ela quer dizer decente. Honesto, decente, simples, não chamativo. Com pudor. Essa palavra pudor aqui, ela quer dizer autocontrole. Pudor. O que é pudor, igreja? Se vestir com vergonha, com sensatez.
E outra palavra aqui, igreja, ó, modéstia. O que é a palavra modéstia? Com simplicidade, sem vaidade. Olha aqui, igreja. A Bíblia não está deixando bem claro que as mulheres devem se portar de maneira simples, não chamativa? Olha o que diz aqui em Judas. Olha o que diz em Judas. Olha aqui, igreja. Quem quiser acompanhar. Judas, no versículo... Judas, olha o 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Olha aqui, igreja. Estes são os que causam divisões, olha a vírgula, divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Aqui essa palavra sensual aqui, igreja, ele está falando o quê? Daqueles que são movidos, levados pelas suas paixões carnais. Agora eu faço a pergunta para a igreja: a sensualidade não vai trazer cobiça através dos olhos? Está vendo, igreja? Que a gente é acusado injustamente de ser fariseu porque você está pregando contra as vestes que deixa a mulher sensual, traz sensualidade. Estes são os que causam divisões. Olha, quem está causando divisões é nós, hein? Somos acusados de estar dividindo a igreja. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Olha o que ele está falando nos últimos dias de aparecer esses escarnecedores aqui, ó. Hoje nós não vemos isso não, igreja? Nós pregamos explicitamente dizendo que a calça é pecado diante de Deus. E nós somos falados que somos falsos profetas porque nós falamos que a serva de Deus toma a Santa Ceia em comunhão com Deus, não deve usar calça. Por quê? A calça em si, ela já define o corpo e traz sensualidade para uma mulher que já tem o corpo bonito. E nós somos falsos profetas porque estamos pregando contra a sensualidade. Isso é justo, igreja? Analisa, para pensar, isso é justo? Como que um homem vai pecar contra Deus? Como que uma mulher vai pecar contra Deus? É o que a palavra fala através dos olhos. Como que vem a cobiça? Através dos olhos. Quando você prega contra aquilo que vai trazer pecado, vai fazer as pessoas pecar, você que é considerado um falso profeta. Ou seja, os homens andam, a gente fala das mulheres, mas os homens também andando com roupa bem apertada no corpo mesmo. Seminu, do mesmo jeito as mulheres vai cobiçar, o homem vai cobiçar do mesmo jeito. Aí sabe o que fala? Irmão, sabe quem está com a mente suja? É quem está vindo, quem está pregando contra. Onde já se viu isso, igreja? É errado quem está falando, quem está com a mente suja é quem está falando contra o erro. Mas a quem está permitindo o erro é quem está com a mente limpa. Você já viu isso, igreja? Quem está com a mente limpa. Ou seja, se o pastor falar assim, olha, eu quero as irmãs andando comportada, com as vestes. Aí ainda tem aqueles que falam assim, lá, o pastor está com a mente suja, ó. Ele que está vendo, por que ele está proibindo? Aí se o pastor falar assim, é o seguinte, as irmãs aí, não tem nada não, irmã. Tem desfile de moda dentro da igreja, pode andar seminu, o shortinho bem curtinho, calça bem apertadinha, não tem problema, pode andar desse jeito. Eles que não estão com a mente poluída. Olha que engraçado, igreja. Isso é absurdo, igreja, eu acho isso absurdo. Esses não estão com a mente poluída, né? Ou seja, não tem problema não, irmãos. Pode andar do jeito que vocês quiserem. Está tudo normal, igreja. Não está com a mente poluída, não. Agora, os homens de Deus que estão pregando contra a sensualidade, eles estão com a mente poluída. Eles que estão falando para as irmãs andar de maneira comportada, para não pecar contra Deus, não provocar a cobiça, ser objetos de cobiça, esses que são errados. Igreja, nós estamos vivendo o fim dos tempos, igreja. É o fim dos tempos. Onde já se viu você pregar contra o pecado, ser considerado um fariseu, um hipócrita, um legalista, um falso profeta? Onde já se viu, igreja? É o fim dos tempos que nós estamos vivendo hoje. Tudo que causa escândalo, que causa pecado, quando você proíbe aquilo, você não vai ser condenado por causa daquilo. Não vai ser, igreja. Você não vai ser condenado por proibir uma coisa que você sabe que aquilo está fazendo com muita gente está indo para o inferno. Aí eles acham assim, não, olha aí para você ver, está vivendo debaixo da lei, está indo para o inferno, porque está impondo leis sobre as pessoas. Igreja,
aquilo que é pecado sempre vai ser pecado diante de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai ver sempre frisar que o que causa pecado você tem que tirar. Eu vou dar um exemplo para a igreja de um salto alto. A Bíblia não está falando lá assim, ó, as irmãs não é para andar com salto alto. A Bíblia não está, mas a Bíblia tem princípios. A Bíblia tem princípios. Se você proibir uma coisa que você sabe que está provocando a lascívia, trazendo sensualidade, Deus não vai te condenar por causa disso. Você está zelando da igreja, você está zelando das almas. Agora, se você for analisar, o que tem a ver um salto alto? As irmãs, eu sei que não usa salto, mas faz um teste. Anda com a ponta dos dedos só. Anda com a ponta dos dedos. E você vai saber o que eu estou dizendo. Anda só com as pontas dos dedos. Você vai saber o que eu estou falando. Por que o salto alto, ele remete sensualidade? Por quê? Projeta os peitos para frente, melhora a postura da mulher, traz uma silhueta mais aparentemente perfeita para as pessoas e remete sensualidade. Aí quando você fala assim, olha, pecado é errado diante de Deus porque traz sensualidade, e se vocês podem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que a maioria dos homens acha as mulheres com salto alto mais atraente. Pesquise e você vai ver. Acha mais atraente as mulheres que usam salto alto. E os médicos dizem que o salto, eu não sei quantos centímetros exatamente, mas dependendo da altura já traz problema de saúde. Na coluna, nas pernas, na panturrilha, traz problema de saúde. Os médicos falam isso. Só porque a nossa questão não é questão de saúde ou não. Aliás, já é errado diante de Deus a pessoa saber que ela está prejudicando a sua própria saúde. Mas é aquilo que o salto remete. Traz sensualidade, melhora a postura. Isso outras coisas que eu não quero dizer aqui. Claramente porque a igreja já sabe o que eu estou dizendo. Percebe que as mulheres que usam salto alto sempre usam roupas apertadinhas no corpo, mostrando as curvas do corpo. Porque justamente ela quer mostrar. E isso que eu estou falando, igreja, a igreja, as mulheres santas de Deus que quer morar no céu, ela tem que fechar as brechas para tudo que venha trazer escândalo na vida dela ou trazer pecado diante das pessoas. As pessoas. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus. Olha o que Jesus diz aqui, igreja. Mateus, no capítulo de número 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha aqui, igreja. A Bíblia está falando que se um homem olhar para uma mulher e já no seu coração desejá-la, ele cometeu adultério com ela. Agora, presta atenção aqui. Sabe o que eles falam? Que as mulheres não são culpadas se caso algum homem vier a desejá-la. As mulheres não são culpadas. É os homens que estão com a mente suja, aquele que desejar porque está com a mente suja, ele que está errado diante de Deus. Agora presta atenção aqui. Se a mulher está andando seminua, de maneira sensual, ela não vai chamar a atenção dos homens, não? Está vendo que é absurdo, igreja? Tanto que é absurdo dizer que você é falso profeta porque você está pregando contra a sensualidade. Igreja, escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Uma mulher que usa uma saia abaixo do joelho, com a sandália rasteira, uma roupa larga no corpo, sem definir, ela pode ser bonita. Se ela estiver andando na rua, os homens vão olhar e vai respeitar ela como uma mulher de Deus. E nem vai vir no coração dele qualquer tipo de desejo ou cobiça. Não vem. Ele respeita. Ali está indo uma mulher de Deus. Agora, uma mulher crente, deixa andar, meus irmãos, com um salto alto, uma calça bem apertada, ou com uma saia bem curta, com a roupa bem apertadinha no corpo, andando na rua, o que ele não vai desejar, não? Ele vai olhar e nem vai saber se é uma mulher de Deus, ele vai olhar e já vai cobiçar, porque ela está dando motivo. E nós somos falsos profetas por pregar contra isso. É absurdo, igreja, esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha aqui, não está cometendo adultério sozinho, com ela. Por que ele cita a palavra com ela? Por que, igreja? Porque o próprio Jesus, ele sabia que essa cobiça não ia vir somente por culpa dos homens, mas aquelas também que daria motivo. Na época de Jesus, igreja, as mulheres e os homens, eles vestiam uma túnica e tampava todo o corpo, não dava para ver nada. Como que um homem ia desejar uma mulher se ela estava tampando todo o corpo? Mas por que ele está falando isso aqui, igreja? Porque realmente ia trazer um motivo de cobiçar.
E as mulheres de Israel antigamente não andavam igual a moda de hoje. Não andava, igreja, não existia essa moda de hoje. Lá no islamismo, lá em Israel, até, não Israel em si, ali no... aqueles que seguem algum tipo de religião lá, eles têm as vestes comportadas. Se você vê uma mulher de hoje, as crentes de hoje, uma mulher muçulmana, você fica com vergonha. Você fica com vergonha. Ela está só com os olhos para fora. Só os olhos para fora. E o extremismo mesmo do islamismo, se eles pegar uma mulher com o rosto destampado para fora, eles matam ela. Eles matam. Porque, claro, eles estão errados na doutrina deles lá, achando que está certo. Mas isso é vergonha, igreja, é vergonhoso. É vergonhoso. A Umbanda, as mulheres da Umbanda se vestem melhor do que as crentes hoje. Da Umbanda, vai lá para você ver. As freiras vestem muito melhor do que as crentes de hoje. As freiras. É vergonha, igreja, é vergonhoso, igreja. E sabe, e os pastores ainda, muitos vai falar o quê? Não, irmão, você é um falso profeta. Você é um falso profeta, você é um fariseu, você é um legalista. É isso, igreja. O evangelho da hipergraça de Deus, só basta você crer, você é salvo. Deus não está preocupado da maneira que você vai andar. E Deus não quer saber se você está pecando ou não. É esse evangelho hoje, igreja. O pecado não condena mais. Resumindo, por que nós somos chamados de falso profeta? O pecado não condena mais. Se você pregar contra o pecado, você está sendo um falso profeta, porque o pecado não condena mais. Aqueles que estão em Jesus, pronto. Você não é condenado mais. É por isso que somos chamados de falsos profetas, legalistas, é isso aí. Por que eu estou repetindo e falando para a igreja aqui, igreja? Porque isso é segurança para a igreja. É segurança para você. Para um falso profeta vir para você e falar assim, não, irmão, sai dessa igreja, o que você está fazendo lá? Será por quê, igreja? Porque quer arrastar você. Como diz, é só ter fé, você vai fazer o que você quiser. O evangelho é desse jeito hoje, igreja. E sabe por que nós não devemos se calar? Porque eu vou falar uma coisa para a igreja aqui, ó. Não estão indo para o céu. Não estão indo para o céu. Aqueles que estão fiéis, mesmo no lugar liberal, que estão fiéis, servindo a Deus com sinceridade, igreja, esses estão indo para o céu. Estão indo. Mas a maioria não está indo para o céu. Por quê? A pessoa continua fazendo tudo que fazia. A pessoa assiste filmes, seriados, desenho, filme de terror. Continua usando as mesmas roupas, torcendo para o mesmo time de futebol, não tem mudança nenhuma. A pessoa continua mentindo, xingando, falando palavrão, falando gíria, não tem mudança nenhuma. E o evangelho de hoje, esse evangelho, sabe o que está falando para eles? Estão todo mundo indo para o céu. E nós sabemos que não está, igreja. Nós sabemos que não está indo para o céu. Eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês, que não é achismo não, não é que eu estou achando não, igreja. Não está indo para o céu, igreja. Não está. Para entrar no céu, igreja, é santidade. É lutar para entrar no céu. Sabe como que você, a igreja de doutrina, é atacada? Sabe o que eles falam? Ó, a igreja lá proíbe usar desodorante. Eu já ouvi isso, igreja. A igreja lá fala que para tomar banho tem que tomar banho de roupa, porque se tomar banho sem roupa é pecado. Igreja, inventam essas coisas absurdas para atacar a igreja de Deus. Onde já se viu ser pecado passar um desodorante? Falar que é pecado passar um desodorante? Falar que é pecado tomar banho sem roupa? Tanta mentira que inventa, igreja. Não, lá é uns absurdos, irmão. É uns absurdos que inventa. E tem outras coisas também, mas inventar coisa para atacar aquilo que você prega que é pecado. Meu Deus do céu, irmãos, é absurdo. Agora se falar assim, ó, é o seguinte, irmão, masturbação não tem problema não, viu? Todo mundo aceita. Não tem problema nenhum, não. Tem muitos pastores falando isso. Não tem problema nenhum, não. Aí todo mundo aceita essas práticas. Eu dei esse exemplo aqui, irmãos, só para a igreja entender. Aí aceita, não é heresia não, está indo para o céu, irmãos. Olha para você ver que é falta de raciocínio, é falta de usar a cabeça, de ser inteligente. A pessoa acha que é inteligente, mas na verdade não é inteligente, é um tolo. Achar que Deus vai levar alguém para o inferno porque ele impôs uma coisa sobre uma pessoa para preservar ela de pecar contra Deus.
A televisão não salva ninguém, as roupas não salvam, eu sei disso, todos nós sabemos disso. A roupa não salva ninguém, o salto alto não salva ninguém, maquiagem, print e outras coisas mais não salva ninguém. Mas o que condena a igreja? O pecado ainda condena. Tudo que faz a pessoa pecar contra Deus vai fazer com que ela vá para o inferno. Nós cremos na cruz de Cristo. Jesus morreu por todos nós para te salvar, para me salvar. Nós cremos nisso. Amém, irmãos? Então, enfim, era isso. Amém, irmãos? Pode louvar Deus com as palmas e que Deus continue falando melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Senhor, meu Deus, todo-poderoso Pai, Deus eterno, aleluia. Meu Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, meu Deus. Meu Deus, nos ajuda cada dia, Pai, segurando em nossas mãos, Senhor, nos ajudando, Pai, a vencer, meu Pai, o pecado, a vencer a Satanás, meu Deus, a preparar para a salvação, para a vida eterna. Meu Deus, usa cada um na autoridade do Espírito Santo, ajuda, meu Deus, a cada dia. Ó, meu Deus poderoso, aleluias. Ajuda cada dia, meu Pai, nossas vidas, segura em nossas mãos, Senhor. Ó Deus, ajuda nós a vencer, meu Pai. Ó Deus, capacitando, dando graça, dando força. Oh, aleluia, Espírito Santo. Meu Deus, fala com a igreja. Fala, meu Deus, poderosamente nosso coração, avivando, meu Deus, cada dia, aleluias. Oh, decalamaste, calabassuri, me canta, labassúria. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Amém, Jesus, graças a Deus. Aleluias. Pode sentar a igreja dando graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Nessa oração aqui, Deus revelava, irmão, uma pessoa com intenção de te prejudicar. Amém, irmão? Uma pessoa com intenção de te prejudicar. Você ficar atento na vida financeira, com negócios, porque Deus me revelava uma pessoa com intenção de prejudicar você, dessa maneira. Amém, irmão? Então Deus está falando aqui, você já fica atento com negócio, já fica atento com desconfiança e com pessoas, que Deus ele quer te dar esse livramento. Amém, irmão? Porque Deus vê a sua fé, a sua busca, a sua confiança em Deus, e Deus vai te guardar. E Deus está guardando. Amém, irmão? Glória a Deus. Pode louvar Jesus. Aleluia. Oh, replaço de calamando de alabassúria. Irmão, Deus está te ensinando, irmão. Você está no período de aprendizado. Amém, irmão? Tenha paciência. Tenha paciência, vai chegar a sua hora de pregar, vai chegar a hora de Deus te usar poderosamente, mas Deus me revela isso aí, você está no período de ensinamento, Deus está te ensinando, irmão, Deus está te estruturando, está te ensinando, então continua com essa humildade, ouvindo a palavra, alimentando, que vai chegar a hora, amém, irmão? E você vai dar graças a Deus, porque se a gente começa antes da hora, irmão, é luta, irmão, se a pessoa não aguentar, desvia, amém, irmão? Então continua assim firme. Glória a Deus, pode louvar Jesus, aleluias. Oh, decalamassuri, me canta, lamassuriana, gai, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Amém, igreja? Que Deus continue falando.